Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar com uma reflexão, seguindo o raciocínio dos últimos vídeos produzidos aqui no nosso canal, que tem o intuito de abordar os desafios atuais que a igreja precisa enfrentar e que muitas vezes são sutis. Muitas vezes a gente olha outros desafios e esquece de alguns que são sutis. Então hoje nós vamos trabalhar com mais um tema desse, né, de que a igreja precisa atentar para esses desafios que vai surgindo em sua caminhada rumo ao céu. E hoje nós vamos falar sobre modismo, tá certo? Então vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 7, onde o texto sagrado diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Bom, irmãos, eu vou basear aqui toda a nossa argumentação aqui nesse texto, mas vamos contextualizar o que essa passagem tem a transmitir para nós. Irmãos, Davi, quando ele assumiu o poder, ele teve a brilhante ideia de trazer a arca de Deus, que representa simbolicamente a presença do Senhor, para Jerusalém, para perto de si. E, na minha opinião, é uma atitude muito nobre da parte de Davi. Só que existia preceitos de como essa arca deveria ser transportada, ou seja, Moisés colocou esses preceitos na lei. Deus deu a Moisés esses preceitos. Só que vamos tentar aqui defender Davi. Davi poderia pensar ou imaginar, ora, quando Deus deu esse preceito para Moisés, não existia a modernização do transporte como a gente tem hoje. Então, ao invés de a gente transportar aos ombros dos levitas, como estava prescrito na lei de Moisés, vamos tentar levar aqui em uma carroça sendo puxada por animais, né? Hoje a gente temos essa capacidade. Talvez Moisés não escreveu isso porque eles não possuíam essa capacidade. Mas, irmãos, por mais que a ideia seja interessante, seja até louvável, inocente, mas a nossa filosofia, o nosso achismo, a nossa maneira de pensar não é a de Deus. E a gente acabou de ler o que aconteceu. O próprio movimento da carroça fez com que a arca ficasse instável e Uzá, vendo que a arca iria cair, provavelmente quebrar, com a melhor das intenções, foi tentar apoiar a arca. Mas também existia um preceito na lei de Deus que ninguém poderia tocar na arca, a não ser as pessoas designadas para isso. Mas a gente poderia tentar advogar aqui para Uzá, ora, mas ele foi tentar fazer algo algo louvável que viesse prevenir de a arca se danificar. Então Deus poderia abrir essa exceção, porque a intenção foi louvável. Todavia, para Deus não foi louvável. Deus entendeu como uma irreverência, por mais que a intenção foi boa, ou seja, poupar de a arca ser danificada. E o que aconteceu com Uzá? Literalmente ele foi vitimado ali por Deus. Deus matou Uzá. Então, irmãos, com essa ideia aqui, com esse retrato textual que a Bíblia nos trouxe, vamos trabalhar a nossa reflexão de hoje, que será sobre o modismo. Eu sei que aqui Davi não tentou copiar alguém.
para poder se encaixar nesse tema de modismo. Mas ele tentou modernizar, e vocês vão ver que há uma relação entre modernização e modismo. Mas quando a gente fala de modismo, a gente sempre pensa no modismo de vestuário. Ah, o crente ele não pode andar na moda, não pode vestir uma roupa da moda e coisas similares. Ou então na questão da estética, né? O modismo relacionado à estética. Ah, o homem não pode, ou a mulher, no caso, não pode ser o ser humano não pode ser vaidoso e coisas do tipo. Bom, devemos tomar cuidado com esse tipo de modismo, extremamente perigoso. Mas quando a gente fala de modismo, a gente não está simplesmente preso a essas duas vertentes de modismo. A Bíblia ela vai mais além e nos apresenta, principalmente baseado nesse texto aqui de Uzá, de um modismo sutil, que muitas vezes pode entrar na esfera religiosa. Então nós vamos falar aqui de outros dois modismos, né? Citamos aqui o modismo de vestuário, o modismo de estética, que não vai ser o tema da nossa reflexão de hoje, mas nós vamos falar aqui sobre o modismo litúrgico e o modismo ritualístico. Mas, Bruno, como assim modismo litúrgico? Infelizmente, irmãos, as pessoas estão modernizando a forma de se fazer culto. Infelizmente, as pessoas estão modernizando a maneira de se cultuar nos dias atuais. E a gente já está vendo aqui o grande problema que determinadas modernizações pode trazer em termos de impacto espiritual, em termos de prejuízo espiritual. E o problema é que não fica preso só na questão da modernização, aí entra o modismo. Se a igreja A está fazendo o culto dessa forma, eu como igreja B tenho que fazer para não ficar para trás. Eu tenho que estar atualizada com o mercado litúrgico da minha vizinhança. A gente pode não perceber isso de forma tão clara, mas é isso que as igrejas estão fazendo. A igreja B vê o que a igreja C está fazendo e quer copiar também. Então, se lá mudou a forma de se cultuar a Deus, aqui também vai mudar para ficar na moda. Ou seja, modismo. Então, irmãos, hoje muitas igrejas estão modernizando a forma de se cultuar a Deus. Ou seja, a forma litúrgica de se cultuar a Deus. Transformar o culto em show. E a maioria das igrejas estão aderindo a esse estilo de culto. Tá certo? Eu não quero aqui citar vários estilos de culto, porque não é esse o escopo do nosso vídeo. Só estou dando aqui um exemplo para os irmãos entenderem o que Deus está querendo trabalhar conosco aqui nessa reflexão. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Modernizar a forma de se cultuar. A gente está vendo aqui um exemplo prático de que muitas vezes, por mais que a modernização possa ser inocente, ela pode sim trazer um prejuízo espiritual. Tá certo? Eu gostaria agora de falar sobre o modismo ritualístico. Como assim, irmão Bruno? Litúrgico é a maneira de se cultuar. E o que seria ritualístico? É a questão, irmãos, de certos rituais que a gente sempre teve dentro da esfera congregacional e que isso tem se modernizado com o passar do tempo e que muitas vezes tem se tornado também um modismo. Vou dar um exemplo aqui na saudação. Antigamente, o pessoal costumava se cumprimentar com a paz do Senhor. Hoje já não se cumprimenta mais com a paz do Senhor, é graça e paz. Ah, irmão Bruno, mas qual é o problema disso? Não está lá na Bíblia? Paulo também não cumprimentava as igrejas assim?
perfeitamente. Não estou dizendo que essas formas de cumprimentar são antibíblicas, não é isso. Eu só estou dizendo a questão do modismo. Hoje é difícil você encontrar uma igreja que faz essa saudação, como eu citei a princípio. A paz do Senhor Jesus. Como eu falei, não existe fórmula. Você pode falar a paz do Senhor ou a graça e paz. Mas o porquê que quando uma igreja muda, automaticamente as outras também têm que mudar. Se elas não mudarem, elas estão sendo quadradas. Qual é a justificativa? Porque hoje, como eu falei, é difícil você encontrar uma igreja ou até mesmo um irmão que na hora da saudação ele não venha com graça e paz. Ou seja, uma modernização da saudação, que ao meu ver não tem problema nenhum, contudo, que parece que virou uma regra. Quando você diz a paz do Senhor, parece que soa estranho, parece que soa como uma coisa quadrada, né? Então, é um outro exemplo da questão do ritual. Estou falando aqui do ritual em termos de saudação. Irmãos, eu estou dando exemplos simples para a gente entender essa dinâmica. Mas vamos lá. A iluminação das igrejas. Vou até citar aqui a questão da iluminação. Você vê que a gente está mudando o formato de iluminação das nossas igrejas. Antigamente, como é que era? Quanto mais iluminada a igreja era, melhor. Era esse o padrão. Hoje não. Quanto mais o ambiente estiver escuro e só a região do palco, que não dá para chamar de púlpito, só a região do palco estiver ali iluminada, melhor. Então, quanto mais o ambiente está escurecido e o palco está iluminado e com cores diversas, mais a gente está atualizado para o perfil ritualístico de culto hoje. E as igrejas que não seguem isso parece que são igrejas quadradonas. Então a gente precisa, irmãos, observar esse tipo de coisa, porque isso é um comportamento muito perigoso. Isso é modismo religioso. Então não estamos falando aqui do modismo estético ou modismo de vestuário, não, que muitas vezes é o que a gente onde a gente dá mais ênfase, onde a gente só foca nessas duas vertentes. Não, estou falando aqui de outro modismo que é extremamente perigoso. Então, se a igreja A fez, eu sou obrigado como igreja B fazer também? Não. Se aquilo não estiver em harmonia com as escrituras, faça a igreja A, mas a igreja B não vai fazer. Então, nós estamos vivendo, irmãos, nessa conjuntura atualmente. Antigamente, a gente proibia cristãos de usarem pisca-pisca nas suas casas na época do Natal. E agora o pisca-pisca, que era proibido nas casas das pessoas, agora passou para dentro do altar. Passou para o púlpito. Aquilo que era proibido dentro da casa das pessoas, agora está no púlpito. E virou moda. Quase todas as igrejas aí colocando pisca-pisca no altar. Irmãos, aonde a gente vai chegar? Isso é modismo. Uma igreja colocou, aí as outras vêm copiando e parece que vira uma regra. Já que todas estão fazendo, é normal, vamos fazer aqui também. É o efeito manada. Um boi correu, a manada corre atrás. Só que muitas vezes esse boi que correu está a caminho de um penhasco, a caminho de um abismo, e toda a manada acaba sendo vitimada por conta de seguir cegamente um boi que resolveu correr, seguir uma determinada direção. Então o efeito manada é muito perigoso. E todas essas coisas que eu estou falando, irmãos, isso são questões extremamente secundárias. Jesus não liga para isso. A gente coloca uma ênfase nessas coisas e Jesus não olha para essas coisas. Cristianismo não é isso. A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Será que todas essas pessoas já foram alcançadas pela palavra? Para a gente estar preocupado se o nosso altar tem pisca-pisca ou não? Ou se a igreja já colocou pisca-pisca no altar, eu também tenho que colocar pisca-pisca no meu púlpito também? Irmãos,
Olha só a que nível a igreja de Cristo está chegando. Eu não digo igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, a verdadeira, jamais vai se encurvar para esse tipo de padrão. Irmãos, a gente tem que acordar, irmão, porque essas coisas têm entrado na igreja. Isso é perigoso, porque uma fez, as outras vão ser obrigadas a fazer, porque está nesse formato hoje, o meio protestante. Observem. A igreja usa um estilo de púlpito, vou usar aqui também. Aí a igreja C vê que aqui está usando, aí quer usar lá também, mas peraí. Por que está modernizando? Qual é o sentido? Irmãos, há modernizações que são bem-vindas, aquelas que vão fazer com que se alcance mais almas, com que o evangelho de Deus venha progredir. Vou dar um exemplo, o microfone. Antigamente não se usava microfone. Mas qual é a ideia do microfone? Amplificar a voz, para que a voz alcance uma trajetória maior. Aí sim, irmãos, há um sentido na modernização. E mesmo assim a gente ainda tem que avaliar com muito cuidado para saber se isso não vai trazer prejuízos lá na frente. Quanto mais essas outras coisas supérfluas, que estão sempre ligadas à parte exterior da coisa, esquecendo da parte interior. Isso é mais um indício de que muitas vezes nós estamos se reunindo não para agradar a Deus, mas para agradar as pessoas que comparecem. Porque é as pessoas que comparecem que vão notar essas coisas. O culto tem que ser para agradar a Deus e não as pessoas. A igreja é para servir a Deus e não as pessoas. A igreja nunca foi feita para servir pessoas. A igreja é um ambiente onde as pessoas se reúnem para servir a Deus. E a igreja tem uma missão de ser uma agência evangelizadora, levar pessoas para Deus. A gente está perdendo, irmãos, a visão. A gente está perdendo o foco. A gente está perdendo a missão do cristianismo sem perceber. Ah, irmão, mas o que interessa é que a gente está fazendo para Deus. O Zá estava fazendo para Deus. O Zá estava levando a arca. Ele foi tentar, com a melhor das intenções, amparar a arca para que a arca não viesse ser danificada com a queda. Mas Deus achou aquilo uma questão de irreverência. Talvez ao meu julgamento e ao seu julgamento não seja uma irreverência. Mas para finalizar, irmãos, a gente tem que ter cuidado com a modernização. Porque vocês já viram que a modernização tem esse comportamento de virar modismo. Então, primeiro se moderniza e depois vira modismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão da modernização, porque quando Jesus estava aqui na Terra, existia uma forma de cultuar no ambiente judaico. Existia uma forma de cultuar no ambiente judaico. E como é que era essa forma? Segundo escreveu Moisés. Irmão, olha quantos anos tem de Moisés a Jesus. Será que também não precisaria ser atualizado a lei de Moisés para poder alcançar os desafios dos dias de Jesus? Mas ela não foi atualizada. A lei de Moisés continua a mesma até hoje. Se você for em Israel e for lá entre os samaritanos, vocês vão perceber que eles celebram a Páscoa de forma como o texto ali estabeleceu. Ou seja, da forma qual o texto estabeleceu, irmãos. Só de Jesus para cá tem mais de 2000 anos. E só de Moisés para cá, meu Deus. E os samaritanos, esse povo que era duramente criticado por Israel, celebra do mesmo jeito a Páscoa. Eles não modernizaram, eles poderiam terem pensado, ou poderiam argumentar, não, isso era no tempo de Moisés, a gente tem que alcançar a nossa geração, então a gente precisa mudar e tal. Não, porque Deus não muda. O que agradava a Deus há 30 anos atrás
vai ser a mesma coisa que vai agradar a Deus hoje? Ou será que Deus mudou? Ou será que Deus é como o ser humano? Porque o ser humano é assim. O que eu gostei há 10 anos atrás, talvez eu não venha gostar de forma... Há 10 anos posteriormente. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é o mesmo, a natureza dele é a mesma. Então, os irmãos que adoravam a Deus há 100 anos atrás, o que eles faziam vai agradar a Deus nos dias de hoje, já que agradava há 100 anos atrás. Então, para que essa modernização, se essa modernização não vai ter impacto no alcance de almas? Qual é o impacto que um pisca-pisca pode trazer? Qual é o benefício em você escurecer o templo e deixar o palco iluminado e o restante do templo escurecido? O que é que isso transmite de benefício para a proclamação do Evangelho? Na transformação de vida das pessoas. Ah, mas essa é a linguagem do pessoal. Mas peraí. Será que a linguagem do pessoal hoje não é uma linguagem distante do padrão que Deus deseja? Então eu tenho que chamar as pessoas pela linguagem de Deus e não pela linguagem das pessoas. Jesus não se tornou um fariseu para alcançar os fariseus. Jesus não se tornou um publicano para poder alcançar os publicanos. Ele era Jesus, o Filho de Deus. Deus feito carne e alcançou esse povo. Ele não precisou se tornar um deles para aí sim conquistá-los. Não. Então, irmãos, que argumentação é essa? Vamos se voltar para a Bíblia. Amém, irmãos? Então, que a gente possa tomar cuidado com o modismo. Tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês.